O título da mensagem dessa manhã é na forma de uma pergunta, e eu gostaria de fazê-la a você nessa introdução, que é a seguinte: quem é você? Quem é você? Isso mesmo. Se você pudesse definir a você mesmo numa frase, numa sentença, qual seria? Pense nisso por um minuto comigo. Talvez muitos se definiriam pela sua profissão, pelo seu diploma. Eu sou isso, eu faço aquilo. Talvez outros se definiriam pela sua família. Alguns dizem eu sou marido, ou as mulheres eu sou esposa, eu sou pai, sou mãe. Você se definiria pela sua família, pela sua profissão, pela sua nacionalidade, pelo quê? Muitos na rede social têm ali na bio uma frase que o definem, que o apresenta para o mundo. O que está escrito ali na sua? Agora, eu quero que você pense comigo, será que essas coisas são coisas que te definem de verdade? Será que as coisas que nos definem, quem nós somos, são as nossas habilidades, ou os nossos papéis que exercemos nesse mundo, ou nosso trabalho? Eu queria que você, nessa manhã, pudesse olhar para as Escrituras e ver que, na verdade, a maioria dessas coisas são coisas temporárias. A sua profissão ou o seu trabalho pode um dia mudar. Hoje em dia o mercado tem mudado, muitas profissões têm mudado, alguns tinham uma atividade econômica e hoje tem outra, tiveram que fazer uma mudança no meio do caminho. Um dia você vai também se aposentar da sua profissão, e aí a sua identidade vai mudar? Até o seu papel dentro da família também é temporário. Muitos, eu sou pai, sou mãe, mas esse é um papel que você exercerá de maneira intensiva, é verdade, mas por alguns anos, porque chegará o dia que os seus filhos crescerão, sairão de casa para formar sua própria família, e aí a sua identidade vai mudar? Até aquele que diz eu sou marido, eu sou esposo, ou sou mãe, esse é o seu papel de verdade? E quando a sua esposa não estiver mais um dia? Quando alguém coloca aquilo que ele é e o fundamento da sua vida em coisas humanas, coisas que são passageiras, ele pode acabar se frustrando ou tendo uma ideia equivocada de quem ele é. Muitas vezes quem coloca a sua esperança nessas coisas, chega um dia que essas coisas se vão e a pessoa perde o motivo para viver, perde o motivo pelo qual vive. Eu quero que você veja comigo hoje e olhe para o Senhor e para a palavra de Deus, porque o verdadeiro significado da nossa existência é quando nós transcendemos aquilo que é humano e passageiro, e nós nos colocamos para poder servir a Deus e servir ao próximo. Ouça bem a palavra do Senhor para você nessa manhã. A nossa vida ganha um propósito quando nós somos capazes de ver além do dia de hoje, além do trabalho dessa semana, quando nós conseguimos nos colocar na perspectiva de Deus da eternidade, quando nós nos alinhamos ao propósito de Deus e aquilo que permanecerá quando nós não estivermos mais aqui. Eu quero que você saiba, querido, que a sua verdadeira identidade não está ligada a algo que você faz para o seu sustento, ou algum papel temporário, mas está ligada ao papel que você tem diante de Deus e do seu reino. O dinheiro um dia desaparecerá, tudo que é humano um dia desaparecerá. Vocês sabiam, outro dia eu estava lendo que, na verdade, cada um de nós será lembrado no máximo por 2 gerações que conviveram com a gente. A nossa vida é passageira. Os nossos filhos, os netos, depois de 2 gerações, provavelmente a maioria de nós nem será mais lembrado. Por isso, querido, que você desperte hoje para o chamado, para o propósito de Deus para a sua vida, que você possa ver além da provisão material, do dia a dia, do seu trabalho, das coisas humanas, e possa buscar em Deus a sua identidade. O Senhor te convida nessa manhã a levantar-se como um discípulo de Cristo, a servir a Deus. O Senhor te chama nessa manhã a sair além
da sua própria vida, dos seus próprios problemas, do seu comodismo, porque Ele quer te usar como um instrumento para agregar valor na vida das outras pessoas. Você sabe que essa é a fonte da verdadeira alegria. Eu quero te perguntar nessa manhã, antes de nós lermos a Escritura, você já levou alguém até Jesus? Você já teve a oportunidade de ganhar uma alma? Uau! Porque isso é algo maravilhoso. A alegria que você sente quando vê alguém indo até Jesus através de você. Quando você ora por alguém e vê uma vida, uma família sendo transformada através de você. Muitas vezes nós olhamos para nós e vemos nossos problemas, as nossas limitações. E quando você é capaz de ver alguém sendo abençoado, transformado, tendo a sua eternidade mudada através da sua vida, isso produz verdadeiro sentido, verdadeira alegria. Você já orou por alguém e viu um milagre acontecer? Você já orou por alguém e aquela pessoa ganhou esperança? Alguém foi curado através de uma oração que você fez no nome de Jesus? Ou você já repartiu o que tinha? Já deu aquilo que, como uma oferta, o que você tem para alguém que precisava mais do que você? Você já fez isso? Querido, quando você compra algo material, aquela alegria é muito passageira, ela dura muito pouco. Mas quando você toma aquilo que você tem e oferta, aquela alegria é multiplicada. Eu já tive alguma oportunidade algumas vezes, eu não sei quantos aqui já tiveram uma oportunidade assim, é algo muito marcante, de orar por alguém no hospital, na sua última hora de vida. Você já teve essa oportunidade? Eu já tive essa oportunidade, algumas vezes Deus me enviou para orar com várias pessoas na sua última hora de vida. É algo que você jamais esquece, porque quando você vai embora você pensa, uau, por causa de uma oração, de uma palavra, porque eu dei um passo aqui hoje no nome de Jesus, a eternidade daquela vida foi mudada. Alguém poderia morrer naquele dia e passar a eternidade no inferno. E porque um mensageiro de Cristo pôde dizer, Senhor, eis-me aqui, e levar a mensagem de salvação, a eternidade de alguém pode ser mudada. Uau! Queridos, na minha própria experiência pessoal, foi isso que trouxe sentido para a minha vida. Eu era um jovem que eu vivia com uma carga no meu coração. Eu sentia que a minha vida era vazia. No meu passado, eu vivia triste. Eu trabalhava, eu ia para a faculdade, eu fazia tantas coisas, mas nada preenchia o meu coração. Eu não conseguia ver um sentido no meu trabalho, nas coisas que eu fazia. E foi quando eu descobri que eu podia ser um instrumento nas mãos de Deus, que a minha vida ganhou perspectiva, que a minha vida ganhou um sentido, que eu descobri a verdadeira alegria de viver. Eu me achava tão falho, eu não me sentia capaz de nada, mas quando eu descobri que eu podia ser um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar o outro, a minha vida ganhou propósito, ganhou verdadeira alegria, ganhou um significado eterno. Eu quero que você ouça nessa manhã a verdadeira alegria, felicidade, quando nós nos alinhamos ao propósito de Deus. Quando nós agregamos valor aos outros, quando nós transcendemos aquilo que é passageiro e podemos servir a um propósito eterno. Quantos podem dizer amém? Amém. Nós vamos continuar hoje em João capítulo 1, na segunda parte agora, do verso 19 ao 51. No nosso estudo começamos uma série de pregações sobre o Evangelho de João. Nós não vamos versículo por versículo, porque senão demoraria muito tempo, muitos domingos, mas nós vamos procurar de cada bloco ou cada capítulo trazer uma mensagem que possa edificar o teu coração. Hoje, nessa segunda parte, nós vamos ver um pouco do que Deus espera de nós, quem nós somos e o chamado que Ele tem para as nossas vidas. Nós vamos olhar primeiro para João Batista, a partir do verso 19, mostra como João foi interrogado
e o testemunho que ele deu sobre Jesus. E na segunda parte, os primeiros discípulos de Jesus são chamados. E nós vamos descobrir hoje o chamado de Deus também para as nossas vidas. Nós vamos dividir em duas partes. Na primeira parte, veremos, através de João Batista, como somos chamados a testemunhar a Cristo. E depois, olhando para o chamado dos discípulos, vamos falar sobre o chamado de Jesus para a nossa vida hoje. O primeiro verso que nós vamos ler é o verso 19 do capítulo 1 do Evangelho de João. E diz assim: esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: o quê? Quem é você? Da pergunta que fizeram a João Batista, nós tiramos o título da mensagem e a nossa reflexão nessa manhã. Quem é você? Perguntaram a João Batista. Mandaram chamar ele. Por que você está fazendo essas coisas? Quem é você? E João Batista responde para aqueles que estavam ali, lhe perguntando: eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias. João Batista foi enviado como uma testemunha de Cristo, foi preparar o caminho de Cristo, uma testemunha da luz, mas ele não era a luz, ele preparou o caminho para Jesus. João Batista apontou para Jesus como o Cordeiro de Deus, como aquele que batiza no Espírito Santo. Há um paralelo entre o papel de João Batista e o nosso papel como igreja, porque nós também somos testemunhas de Cristo. Somos testemunhas do que Ele fez nas nossas vidas. Como João Batista preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus, como igreja nós proclamamos o Evangelho e preparamos o caminho para a sua volta. Nós, quando nos achegamos a Jesus, temos os pecados perdoados, somos cheios do Espírito Santo para testemunhar Cristo ao mundo. E o primeiro ponto que eu quero que nós vejamos nessa manhã é que somos testemunhas de Cristo nessa terra. Diga para quem está ao seu lado: você é testemunha de Cristo nessa terra. Na continuação do diálogo, eles insistem com João Batista: você não é o Cristo, então quem você é? Como dizendo: por que você batiza? Por que você está fazendo essas coisas se você não é um Cristo? E então João vai responder com as palavras do profeta Isaías no verso 23. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, endireitem o caminho para o Senhor. Quando perguntaram para João Batista, insistindo: então quem você é? Ele diz: como eu não sou ninguém, eu sou só uma voz que clama no deserto, prepare ou endireite o caminho para o Senhor. Eu sou uma voz que chama ao arrependimento, que aponta para Cristo, aquele que tem poder para perdoar os pecados, para batizar com fogo. O que é uma testemunha? O que é uma testemunha? Se somos testemunhas, o que é uma testemunha? Uma testemunha fala daquilo que viu e ouviu, não é assim? Você se lembra da figura de um tribunal, por exemplo? Quando alguém é chamado, ele é chamado porque testemunhou algo. Ele viu ou ouviu algo importante, ele está ali para testemunhar. Alguém testemunha sobre aquilo que viu ou ouviu. Ouça bem, igualmente você é chamado a testemunhar. Ou seja, compartilhar com as pessoas ao seu redor, como você era no passado. Como você conheceu a Cristo, qual foi a sua experiência com Cristo e como você é agora, qual o relacionamento que você tem hoje com Cristo que tem transformado a tua vida. Quando fazemos isso, testemunhando o que vimos, o que ouvimos, a experiência que tivemos, quando testemunhamos para aqueles que estão ao nosso redor, a experiência que tivemos com Cristo, nós mostramos que Ele está vivo, que Ele é mais do que uma religião. Jesus deseja se relacionar conosco e Ele tem poder para mudar a vida de todo aquele que nele crê. Geralmente quando alguém tem um encontro com Jesus, é cheio do Espírito Santo, ele vai começar a testemunhar para a sua família, para aqueles que estão mais perto, para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos.
Depois ele vai testemunhar para os seus melhores amigos. Você pode se lembrar de quando você teve um encontro com Jesus, quando foi cheio do Espírito Santo. Alguém vai e testemunha para a sua família, para os seus amigos, no trabalho, na escola, na faculdade, ou para os seus vizinhos. Nós somos testemunhas. Nós temos uma voz que deve proclamar o caminho do Senhor. Eu tenho uma declaração que você pode acompanhar comigo. Eu tenho uma voz que deve estar à disposição de Cristo para testemunhar o que Ele fez por mim e como o meu relacionamento com Ele tem transformado a minha vida. Você pode ler isso junto comigo, já fazendo uma declaração? 1, 2, 3. Eu tenho uma voz. Quantos estão dispostos a colocar sua voz à disposição do Senhor? Por que o testemunho é tão importante? Alguém pode falar, eu não creio na Bíblia. Alguém pode falar, eu não acredito no que o pastor fala. Eu não quero ir à igreja. Ou eu não acredito na Bíblia. Mas ninguém pode falar em contra daquilo que você viu e ouviu, daquilo que você viveu. Então, ninguém pode colocar em dúvida o que você viu, ouviu e viveu. Quando você procura um amigo, um familiar, alguém que você conhece, que confia em você, ele pode colocar em dúvida muitas coisas, mas não o seu testemunho, aquilo que você viu, ouviu e viveu. Por isso o testemunho é tão importante, tão eficaz, e nós temos este papel diante de Deus, de testemunhar Cristo a esse mundo. Há algo que nós podemos prestar atenção aqui, no exemplo de João Batista. Ele diz, eu sou somente uma voz. Eu sou somente uma voz. Sabe o que quer dizer isso? Não há poder em nós para salvar ninguém. Não há poder em nenhum de nós para mudar a vida de ninguém. Nós só temos uma voz. E eu e você podemos dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos podem dizer nessa manhã com coração aberto, Senhor, eis-me aqui. Toma as minhas mãos para estender ao próximo. Toma os meus pés para me levar onde o Senhor quer. Toma a minha boca para testemunhar para aqueles que estão ao meu redor. Nós somos apenas semeadores. Não há poder nenhum em nós. Mas o poder está na semente da palavra de Deus, no Espírito Santo que faz a semente da palavra crescer. Ouça bem, querido, a salvação das pessoas, a salvação da tua família não está nas tuas mãos, não depende de você, não é algo que você possa fazer, porque nós somos apenas semeadores, somos apenas testemunhas. O poder vem de Cristo, o poder vem do Senhor. Você só precisa orar, crer e dispor o teu coração, a tua vida, a tua voz para proclamar a verdade de Deus nesse mundo. Aleluia! Nós precisamos ter a perspectiva correta de quem nós somos e de qual é o nosso papel. Assim nós não vamos levar cargas que não nos pertencem. E também nós não vamos nos ensoberbecer, porque na verdade não há mérito nenhum em nós. Se alguém foi salvo, se alguém foi curado, se o ministério cresceu, não há merecimento em nós, porque não tem nada a ver conosco. Nós somos apenas servos, somos apenas uma voz que clama, que proclama o caminho do Senhor. João Batista sabia bem o seu papel e quem ele era, por isso ele não teve dificuldade para diminuir enquanto Jesus crescia. Como João Batista, nós devemos apontar para Jesus. Esse foi o ministério de João como testemunha. Ele apontou para Jesus e disse, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29 diz exatamente isso. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Querido, Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos libertar da escravidão do pecado. O Cordeiro do Antigo Testamento, da Páscoa, foi imolado para que o povo fosse livre da escravidão no Egito. Mas Jesus Cristo entregou a sua vida
para que o mundo inteiro fosse livre de uma escravidão ainda maior, a escravidão do pecado. Aleluia, Jesus veio para te libertar do pecado, há perdão para todo pecado, você não precisa continuar como está, você não precisa continuar escravo dos maus hábitos, dos vícios, vivendo uma vida destrutiva e distante de Deus, basta que você se arrependa dos seus pecados, basta que você coloque os seus olhos em Cristo, confesse o seu pecado, e o Senhor Deus te perdoará dos seus pecados, te purificará de toda injustiça. Ele quer te libertar dos grilhões, da maldade. O Senhor está te chamando, e Ele está chamando a igreja toda a um tempo de conserto, de arrependimento, de mudança de vida. Aleluia. Você não pode continuar vivendo como está, distante de Deus, vivendo uma religião externa. O Senhor te chama a viver em mudança de vida, em novidade de vida, a arrepender-se, confessar os seus pecados. Se você não consegue sozinho, busque a oração, busque a ajuda de um líder, de um pastor, seja sincero, abra o seu coração, exponha as suas dificuldades, confesse o seu pecado, porque o propósito de Deus para o Senhor é que você se levante em liberdade, para ser um homem e uma mulher cheio do Espírito, que viverá em conquista e libertará ainda a vida de outros, e será um instrumento de Deus nesse mundo. Quantos recebem a palavra do Senhor? João continua no verso 32, com o seguinte testemunho. Vamos ler mais sobre o testemunho de João. Eu vi o Espírito Santo descendo como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Aleluia. João sabia que tudo que ele podia fazer era batizar nas águas, mas que estava chegando aquele, Jesus, que batizaria com o Espírito Santo e com poder. Perceba, querido, de novo, tudo que um líder, um pastor pode fazer é batizar alguém nas águas, é levar um tanque, uma piscina e batizar alguém nas águas, mas quem tem poder de mudar o interior de alguém é Jesus. Quem tem o poder de batizar com o Espírito Santo é Jesus. Aleluia! Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. A mesma figura que nós temos no batismo nas águas, quando um novo vai até o pastor, e o pastor vai imergir aquela pessoa nas águas. Agora no batismo com o Espírito Santo, não há outro agente a não ser o próprio Jesus. Alguém deve ir até Jesus, e Jesus é quem imerge a pessoa no fogo do Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo é o próprio Jesus. Não é o pastor, não é um líder, não é ninguém. Eu e você, como João, podemos até batizar alguém nas águas, mas quem batiza no Espírito Santo é o próprio Jesus, porque Ele é o Filho de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Não há nada impossível para Deus. Qual milagre você precisa nessa manhã? Qual milagre você precisa hoje? Ouça, querido, a libertação, a perdão para os pecados, a cura no nome de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é quem batiza com fogo. Ele é o Filho de Deus. Eu acho que você não entendeu bem. Se você entendesse, você estava jubilando, você estava gritando a tua liberdade, você estava quebrando as cadeias. Vou dar mais uma oportunidade para você nessa manhã, se você crê de verdade. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus batiza com fogo. Jesus é o Filho de Deus. Você crê? Toma posse dessa palavra na sua vida. O verso 36 e 37, João confessa novamente
quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, 2 dos seus discípulos seguiram Jesus. Quando nós olhamos para o testemunho de João Batista, há algo que nós podemos aprender. João queria que as pessoas seguissem a Jesus e não a ele mesmo. Você pode compreender isso? O nosso papel como líderes e pastores não é fazer discípulos nossos, não é fazer com que as pessoas nos sigam, não é fazer com que as pessoas encham as igrejas e ouçam nossos sermões, recebam as nossas orações. Nós temos que fazer como João Batista e apontar para Cristo, e fazer discípulos que imitem a Cristo, que tenham um relacionamento pessoal com Jesus. O meu ministério é apontar para Jesus com humildade, porque eu reconheço que todo o poder provém dele. Você pode confessar isso junto comigo novamente? 1, 2, 3. O meu ministério é... Aleluia! Por isso a importância da humildade. A perspectiva correta do ministério, de quem eu sou, é que nós somos apenas servos. Você pode dizer isso se você crê no teu coração: eu sou apenas um servo. Não há bem nenhum em nós, não há poder nenhum em nós. Quando você tem essa perspectiva correta para servir a Deus, do propósito que Ele tem para a sua vida, de quem você é, primeiro você não se cobrará demais, porque você verá que a obra é de Deus e ela não depende de nós. A obra é de Deus, ela não depende de mim, não depende de você. Eu sou somente uma voz. Da mesma maneira, como dissemos, você não se orgulhará quando houver êxito, porque nenhum sucesso ministerial pertence a nós. Tudo é dele. Tudo por Ele. Ele é quem morreu, Ele é quem salva, quem cura, quem batiza com fogo, Ele é quem chama as pessoas ao ministério. Nós somos uma voz, somos canais, somos só testemunhas. Por isso, querido, faça o seu trabalho a Deus com amor. Muitos perdem tanto tempo buscando por reconhecimento, perdem muita energia buscando uma relevância para a sua vida, um reconhecimento para o seu ministério, como João Batista, que você abra a mão do reconhecimento e simplesmente se coloque como um servo, para apontar para Jesus e fazer a sua vontade. Querido, é preciso humildade, a fim de diminuir para que Jesus cresça. É preciso humildade, para negar-se a si mesmo e seguir a Jesus. É preciso humildade para reconhecer que nós não somos nada e que sem Ele nós nada podemos fazer. É preciso humildade para reconhecer as faltas e pecados, para submeter-se à autoridade. É preciso humildade para ser um discípulo, para aprender com os outros. É preciso humildade para nos submetermos uns aos outros em amor, para prestarmos conta uns aos outros. É preciso humildade para sermos parte da igreja de Cristo. Agora, o Senhor te diz nessa manhã: Deus resiste aos soberbos, mas Ele concede graça aos humildes. Cristo deve ser o centro da igreja. Deus não divide a sua glória com ninguém. Nós somos apenas servos. Somos apenas uma voz que deve apontar para Cristo e reconhecer que todo o bem provém dEle. Quantos recebem a palavra do Senhor nessa manhã? A segunda parte, o segundo tópico, diz que somos chamados para ser discípulos. Chamado para ser discípulo. Na última parte do capítulo 1 de João, Jesus chama os primeiros discípulos. No verso 38 diz assim: voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? E eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Ele respondeu: venham e verão. Então foram por volta das 16:00 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia.
Aleluia. Jesus chama os primeiros discípulos. E eu quero que você ouça a palavra do Senhor nessa manhã. Jesus te chama para perto. Jesus te chama para ser um discípulo. Ele olha para trás e vê aqueles 2 discípulos de João que o estavam seguindo. E ele pergunta: o que vocês querem? E aqueles homens respondem: Senhor, onde o Senhor está hospedado? Onde o Senhor mora? E Jesus diz para ele: venham e verão. O Senhor te diz nessa manhã: venha e veja. Perceba que o convite ao discipulado, o convite de Cristo para mim e para você, requer experiência, requer um relacionamento pessoal, caminhar com Jesus, caminhar ao lado de Jesus. Ser um discípulo de Cristo quer dizer ter intimidade com Ele, caminhar com Jesus, estar próximo a Jesus. Os discípulos foram para a casa de Jesus e passaram o dia com Ele. O convite de Jesus para aqueles homens foi: venha e veja. Preste atenção, querido. Ser um cristão, ser um discípulo implica sair de onde você está e ir. Ser um cristão significa mudar de caminho, mudar de direção. É a disposição para seguir a Jesus, de ir onde Jesus está, de seguir os seus passos. Aleluia! Isso é ser um discípulo. André, o primeiro dos discípulos, junto com o outro que o nome não é mencionado. O segundo discípulo provavelmente é o próprio João, porque João não se refere a si mesmo em todo o Evangelho, ele não se chama pelo nome. O apóstolo João, que escreveu o Evangelho, provavelmente foi o segundo discípulo ao lado do André. Esse é o seu estilo de escrita, ele não se chama pelo nome. João provavelmente era um adolescente nessa época, quando ele foi chamado por Jesus. E então André vai e chama o seu irmão, o primeiro que ele encontra no caminho, Pedro. Lá no verso 40 diz assim: André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, o seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Então ele o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Eu quero que você preste atenção, querido, como o testemunho pessoal funciona. O primeiro discípulo, chamado André, já foi e testemunhou para o seu irmão. Buscou o seu irmão, aquele que era mais próximo dele, disse: venha, Simão, eu encontrei o Messias. Aleluia! Quando nós olhamos para o chamado de Pedro, vemos que o seu nome foi mudado. E aqui nós temos mais algo a observar sobre ser um discípulo de Cristo. Ser discípulo implica mudança de vida, requer uma mudança de natureza. Ser um verdadeiro discípulo implica em mudar de vida, em mudar de natureza. Por isso Jesus muda o nome de Simão, que quer dizer caniço. Simão quer dizer caniço, um pedaço de cana que é levado pelo vento. E Jesus diz para Simão: o seu nome não é mais caniço, mas o seu nome será pedra, uma pequena rocha, onde edificarei a minha igreja. Querido, o Senhor quer mudar o teu nome. Aleluia. Qual é o teu nome? Eu te pergunto. Eu te perguntei em princípio quem você é, quem é você. Qual é o teu nome? Pelo que você é conhecido. Talvez você seja conhecido por alguém oscilante. Uma semana eu vou à igreja, outra não. Um dia eu vou na vigília, na oração 24 horas, no outro eu estou no pecado. No outro eu estou sendo contaminado com a amizade do mundo. Talvez você seja conhecido por alguém que vive oscilando. Num dia eu desejo servir a Deus, quando as coisas apertam, eu volto atrás. Num dia eu oferto, dou o meu dízimo, no mês seguinte, será que aquela semente vai brotar? E eu já oscilo no meu caminho espiritual. Talvez você seja alguém assim, mas eu quero que você saiba, querido, que o Senhor te chama para ser um discípulo, que em Cristo há perdão de pecados, há batismo de fogo, há mudança de vida. Aquele que dividiu a história da humanidade, quer dividir também a história da tua vida. Aleluia!
e o Senhor te chama, e Ele quer mudar a tua natureza, te dar um novo nome, mudar o destino da tua vida, e isso é ser um verdadeiro discípulo de Cristo, sair de onde está para seguir Jesus, ter o nome mudado, ter a natureza mudada, deixar para trás uma velha vida, para viver em novidade de vida com Cristo Jesus. Aleluia! E aqui há algo muito interessante, ouça bem. André e Pedro passaram a vida procurando pelo Messias, mas eles não sabiam que o Messias é que estava procurando por eles. Você tem procurado por Jesus? Eu te digo nessa manhã, Jesus tem procurado por você. Ele está te esperando. O dia em que você tomará uma decisão de mudar de vida, de se arrepender dos pecados. Ele está esperando o dia em que você amanhecerá e dobrará os seus joelhos e reconhecerá que Ele é Deus. O dia em que você buscará conselho na sua palavra. O dia em que você não passará um dia sequer sem dobrar os seus joelhos, sem orar, sem falar com Ele, sem se relacionar com Ele. Aleluia! Querido Jesus, lá no capítulo 15, Ele diz: vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi e os designei para dar fruto, e fruto que permaneça, e tudo que vocês pedirem ao Pai no meu nome lhes será dado. Aleluia, Ele te escolheu, Jesus te escolheu, Jesus viu valor em você. Ele não vê como vê o homem vê a aparência, mas Ele vê o teu coração. Ele te escolheu como escolheu Pedro, porque Ele tem um propósito para a tua vida. Aleluia, Ele te chama nesse tempo a estar mais perto dEle, Ele te chama nesse tempo a ser um discípulo, a estar enxertado nele, e você dará frutos para Deus. Aleluia. Já quase terminando, no verso 43, Jesus vai encontrar mais um discípulo, Filipe. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: o quê? Siga-me. O Senhor te diz nessa manhã, e aqui está um ponto importante: siga-me. Ele havia dito já os primeiros: venha e verão. E agora ele diz para Filipe: Filipe, siga-me. Novamente, ser um discípulo requer seguir os passos de Jesus. Fala da caminhada, fala da vida diária. Ser um discípulo de Cristo não é assistir a uma igreja aos domingos, não é cumprir com rituais religiosos. Fala da disposição em caminhar com Jesus, seguir os passos de Jesus. O Senhor te chama nessa manhã para uma jornada de fé que Ele quer te levar. Ele te chama nessa manhã a seguir os seus passos, a deixar a sua vida anterior para trás. Ele te chama para um novo caminho, Ele te chama para viver o destino profético que Ele tem preparado para você. E novamente, quando mais um discípulo será chamado, nós vemos o poder do testemunho e do contato pessoal. Filipe acabou de ser chamado por Jesus. Ele vai e encontra o seu melhor amigo, Natanael, e ele testemunha: encontrei o Messias. O verso 45 e 46 diz assim, leia comigo: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael perguntou: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Filipe já tinha aprendido e disse: venha e veja. Novamente o convite à experiência, o convite a ter um encontro com Jesus. O Senhor te chama nessa manhã a sair da religiosidade e buscar um encontro genuíno e transformador com Ele.
Ele te chama a uma mudança de caminho. Mas aqui eu quero chamar a tua atenção a respeito de algo: o cuidado com os preconceitos. Natanael vai dizer: Nazaré? Como o Messias veio de Nazaré? Como é possível? Nunca veio nada de bom de Nazaré. Nós muitas vezes temos ideias preconcebidas sobre tantas coisas, temos tantos preconceitos que nos impedem de compreender o chamado de Deus. Cuidado com os seus preconceitos, com as ideias prontas a respeito das coisas, a respeito das pessoas. Jesus quebrou todo tipo de preconceito. Ele veio de Nazaré, sim. Jesus quebrou os preconceitos socioeconômicos, raciais, religiosos. Ele veio de Nazaré, um pequeno povoado, sim. E Jesus fez muito mais. Jesus tratou com igualdade as mulheres, o que era totalmente impensável para a sua época. Jesus permitiu que as mulheres estivessem sentadas aos seus pés, junto com os discípulos, para aprender a palavra. Jesus enviou uma mulher, Maria Madalena, como a mensageira da ressurreição. Aleluia! Jesus foi aos samaritanos. Vocês sabem que os judeus odiavam os samaritanos, porque achavam que eles eram um povo misto, um povo que tinha se misturado com outros povos, eram impuros. E Jesus foi até os samaritanos e os curou e levou as boas novas de salvação a eles. E novamente aos samaritanos, a mensageira enviada foi uma mulher. Uma mulher foi enviada, teve um encontro com Jesus e foi enviada para levar a mensagem das boas novas aos samaritanos. Dentre os 12 de Jesus, tinha um cobrador de impostos. O cobrador de impostos era a figura mais odiada da época. O maior preconceito e ódio que poderia haver contra uma classe no tempo de Jesus era um cobrador de imposto. E Jesus chamou para os seus 12 um cobrador de impostos, até mesmo um zelote revolucionário. Jesus chamou adolescentes. Quantos jovens e adolescentes vieram hoje? Jesus chamou alguns dos seus discípulos. Eram ainda adolescentes quando foram chamados. Muitos não eram nada. Pescadores. A maioria dos seus discípulos era analfabeto. Sabe por quê? Jesus escolhe os improváveis. Por isso, tome cuidado com os julgamentos. Cuidado ao julgar as pessoas pelas aparências. Aprenda a ver como Deus vê. Você sabe, querido, que assim, semana passada eu contei um pouco do meu testemunho. Nós já estamos quase acabando, mais 5 minutos. Como o Senhor me chamou um dia, passo por passo, como eu fui levado desde ter um encontro pessoal com Ele, até o passo para liderar uma célula em minha casa, até depois tornar-me um pastor. E você sabe que quando eu fui escolhido por Deus, Deus me escolheu, e eu também sou uma escolha improvável, porque quando o Senhor me escolheu, eu era um jovem tímido, e Deus escolheu um jovem tímido. Quando jovem eu tinha uma timidez tão grande, que até para conversar com as pessoas, muitas vezes eu não conseguia, eu ficava paralisado. E Deus escolheu um jovem envergonhado e tímido para ser um pregador do Evangelho. Deus me chamou como alguém totalmente improvável, que não sabia fazer uma oração, que precisava das colinhas para poder fazer uma oração ou evangelizar alguém. Mas um dia eu pude crer e abri a porta da minha casa, ser uma testemunha. Eu chamei meus amigos, chamei a todos que eu conhecia, preparei, abri as portas da minha casa no sábado e testemunhei para eles. E assim começou a jornada de fé que Deus tinha para mim. Da mesma maneira, querido, o Senhor te escolhe, Ele te chama, Ele escolhe os improváveis, Ele escolhe aqueles que não são nada, para envergonhar aqueles que acham que são alguma coisa. Por isso Ele viu valor em você também, e Ele te chama hoje a viver o propósito que Ele tem para você. Terminando, o último trecho que nós vamos ler, no verso 47. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita em que não há falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi
quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe chamá-lo. Então Natanael declarou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê, porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou: em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia! Ouça bem, querido, nós já estamos terminando, me ajude. Jesus é Deus e Ele sabe de todas as coisas. Ouça, Ele sabe o teu nome, Ele sabe onde você esteve, Ele vê você onde você está, Ele tem os olhos postos sobre você nessa manhã. Você está aqui assistindo, mas enquanto você está aqui cultuando a Deus, os olhos de Deus estão postos sobre você, sobre o teu coração. Ele sabe o que você tem vivido, Ele conhece as tuas lágrimas, Ele conhece o teu clamor, Ele tem ouvido a tua oração. Ele te diz nesta manhã, Ele conhece as tuas necessidades. E hoje, Ele te chama a crer. Hoje Ele te chama a sair de onde você está e a seguir os seus passos em fé. Ele te chama hoje a deixar o seu passado, a deixar o pecado que você tem carregado oculto no teu coração, que só você e Ele também sabe. Ele te chama a trilhar um novo caminho. Ele te chama a sair da superficialidade da religião. Ele te chama a ser um discípulo. Aleluia. Mas talvez muitos se perguntem hoje: mas eu, Senhor, quem sou eu? E o Senhor te diz nessa manhã: é você mesmo. É você que Ele escolheu. Ele escolhe os que não são nada, para envergonhar aqueles que são. Jesus, ao falar com Natanael, Ele faz menção à escada de Jacó de Gênesis 28, os anjos subindo e descendo. Vocês se lembram da palavra profética das últimas semanas? E Jesus está dizendo para eles, e Ele diz para você: dá um passo de fé, creia, siga os passos de Jesus, porque o que foi até aqui será apenas a sombra do que Deus fará na tua vida. Você verá grandes coisas, você verá a presença de Deus se manifestar e coisas extraordinárias acontecerão. Você imporá as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, expulsará demônios, pisará serpentes e escorpiões. Por onde você for, onde estiverem reunidos como igreja, a presença do Senhor ali está, e milagres acontecerão. Aleluia! Eu espero que você saia daqui hoje com uma visão maior de quem você é. Quem você é, o que você é, não é determinado pelas circunstâncias que você viveu até aqui, porque as circunstâncias são passageiras, são transformadas. Não importa o que você viveu até aqui, uma decisão de vida, um toque do Senhor, Ele muda a tua história e te impulsiona para o destino profético que Ele tem para você. O que você é, não é determinado pelo seu passado, como não é determinado pela opinião dos outros. Não é determinado pelo que as pessoas acham de você. Hoje o Senhor põe os olhos em você. Que seus olhos sejam abertos para que você veja hoje quem você é para Deus. Jesus está procurando por você. Por onde você tem andado? Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele tem poder para perdoar os pecados. E hoje é um dia de arrependimento.
Hoje é um dia de reconciliação com Deus. Que você não vá embora desse lugar sem reconciliar-se com Deus, sem abandonar o pecado. Aquele que deixa o pecado, que confessa e abandona, é o que encontra misericórdia. Jesus é aquele que batiza com fogo. E Ele te chama hoje a uma experiência sobrenatural com Ele. Ele quer mudar o teu nome, mudar a tua natureza. Se você crer, hoje é o dia da sua decisão de seguir a Cristo. Hoje é o dia da virada da tua vida. Ele te chama a ser uma testemunha. Ele te chama a ser um discípulo.